Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic O Senhor dos Anéis, o Lorde das Estradas. Capítulo 101. Frio intenso e visitantes. O tempo esfriava a cada dia. Cristais de gelo se formavam na borda de pedra do poço, e a água lá embaixo estava tão gelada que causava arrepios em qualquer um que ousasse tirar água dela. Vamos lá, congele logo, Levi murmurou, olhando para o líquido teimoso que se recusava a solidificar. Mas, embora a água não tivesse congelado, os moradores estavam prestes a congelar. Naquela manhã, ao passar pela horta, Levi avistou um morador tremendo violentamente enquanto colhia milho. O pobre homem trabalhava por alguns minutos e depois abandonava a tarefa para se aconchegar perto da fogueira mais próxima, aquecendo os dedos dormentes antes de se forçar a voltar para os talos congelados. Muitas pessoas estavam presas nesse ciclo miserável. Pareciam não ter roupas quentes para usar. Isso não é bom, disse Levi, já se virando em direção ao armazém para verificar os materiais de aquecimento. Mas antes que pudesse dar mais do que alguns passos, o representante da comunidade, Old-Vid, aproximou-se dele, sua respiração formando nuvens brancas no ar gélido. Seu propósito era idêntico ao de Levi, encontrar maneiras de evitar que os moradores morressem congelados. Senhor, gostaríamos de solicitar um pouco de lã ou couro para fazer roupas que possam nos ajudar a passar este inverno, disse Vid, com a voz firme apesar do frio. Aprovado sem questionamentos. O armazém armazenava grandes quantidades de ambos os materiais há meses, mais do que o suficiente para vestir 2 vezes 200 pessoas. Pegue o quanto precisar. Como sempre digo, não economize, mas também não desperdice. Pegue conforme a necessidade. Pegar conforme a necessidade? Old-Vid repetiu a frase pensativamente enquanto Levi abria as permissões do baú de recursos públicos para ele. Tendo assumido inúmeras tarefas para Levi e ajudado a administrar as crescentes complexidades do território, a reputação de Old-Vid já havia alcançado o status de residente. Isso lhe permitia acessar os baús públicos que Levi havia colocado estrategicamente por todo o assentamento. De uma perspectiva externa, parecia que Vid havia conquistado favores suficientes para ter acesso às ferramentas mágicas do Lorde. Esse sistema de recompensas visível fez com que outros moradores trabalhassem com vigor renovado, com os olhos brilhando de esperança. Os moradores normalmente usavam lã e linha para costurar roupas básicas. Mas o inverno se aproximava rapidamente e sua velocidade de produção era dolorosamente lenta. No final, Levi teve que intervir, produzindo em lotes roupas de inverno idênticas para todo o assentamento. 3 tipos de materiais de equipamento ofereciam resistência ao frio e eram relativamente acessíveis: couro, lã e pele de varg. Os 2 últimos não estavam originalmente em suas opções de criação, mas foram adicionados depois que ele encontrou e processou os materiais correspondentes. Após resolver a crise de sobrevivência imediata, Levi observou os suprimentos em constante aumento e os pontos de reputação crescentes flutuando acima das cabeças dos moradores. Era hora de planejar os próximos níveis de avanço. 50 pontos de reputação podiam elevar alguém ao status de praticante, desbloqueando ferramentas melhores e estações de trabalho especializadas. Nesse nível, os residentes podiam escolher profissões específicas e aprender a fabricar itens especializados. Por exemplo, um alfaiate poderia usar um tir para trabalhos têxteis altamente eficientes. Embora o tir no jogo só pudesse criar padrões de estandartes, aqui ele poderia cumprir sua função histórica adequada. As escolhas de carreira dos residentes não eram aleatórias. Eles precisavam primeiro aprender e compreender verdadeiramente o ofício antes de poderem assumir formalmente a profissão. Isso criava um caminho de crescimento natural e saudável que impedia as pessoas de progredirem além de suas habilidades reais. Do visitante ao residente, o processo era de obtenção de cidadania, do residente ao praticante, o aprendizado de ofícios especializados e, além disso, havia especializações avançadas e desenvolvimento contínuo. O desenvolvimento do território está prosperando, disse Levi com satisfação. Justo quando tudo parecia estar correndo bem, os moradores tinham vidas estáveis e os recursos do território estavam crescendo constantemente em todos os setores. Um visitante inesperado chegou. Gandalf. Não fazia muitos dias que os 2 haviam se separado. Depois de escoltar Bilbo em segurança para casa no condado, Gandalf imediatamente deu meia volta e viajou direto para os domínios de Levi. O portão da cidade se ergueu com seu familiar som de rangido. Observando o mecanismo em funcionamento eficiente, Gandalf assentiu em aprovação. Seu portão aqui finalmente não é mais decorativo, observou ele enquanto entrava. Minha intuição me diz que algo significativo aconteceu aqui. Algumas coisas realmente mudaram. Levi caminhou ao lado do mago, gesticulando em direção ao movimentado assentamento. Recentemente acolhi alguns súditos e estabeleci uma facção de verdade. Afinal, um lugar tão grande deveria ter pessoas morando nele. Caso contrário, seria muito silencioso e vazio. Isso faz todo sentido. Gandalf observou os moradores trabalhadores com um olhar avaliador. Os ancestrais dessas pessoas provavelmente são originários do reino de Rhovanion, compartilhando a mesma linhagem do povo de Rohan. Aqueles cabelos dourados são a evidência mais clara. Escolhê-los como súditos é sábio. Esta linhagem é corajosa e possui um espírito rebelde. Em momentos críticos, até suas mulheres pegam em armas e se juntam à luta. E seus rostos são todos honestos, sem pessoas mais entre eles. Enquanto falava, Gandalf parou de andar de repente, como se um detalhe crucial tivesse acabado de lhe ocorrer. Espera aí, você acabou de dizer que criou uma facção?
Tem certeza de que quer dizer uma facção, não apenas um novo território? Exatamente isso. Pelos Valar, o velho Gandalf respirou fundo, arregalando os olhos. Não ouvi nenhuma notícia sobre isso. Deixa eu adivinhar, foi estabelecido nos últimos 2 dias, não foi? Correto. Incluindo Dali, decidi chamar todos os territórios coletivamente de cidades-estados livres. Nota, isso é melhor que as cidades livres. Senhor das cidades-estados, Levi Stonecraft, murmurou Gandalf, testando como o título soava. Bem, certamente combina com seu estilo. Ele aceitou esse desenvolvimento monumental imediatamente sem questionar. Tendo passado tanto tempo com Levi, o mago aprenderá a esperar o impossível. Que se dane estabelecer uma nova facção. Mesmo que Levi subitamente conjurasse um dragão vivo no momento seguinte, Gandalf não ficaria realmente surpreso. Não, pensando bem, isso ainda seria bastante absurdo e improvável. As pessoas aqui parecem notavelmente prósperas e cheias de energia. Isso me deixa profundamente curioso sobre como você as gerencia. Isso seria muito difícil de explicar corretamente. Levi balançou a cabeça e, sob os olhares curiosos de vários moradores, convidou Gandalf para uma conversa particular no castelo. Ele tomou a iniciativa de perguntar: o que você planeja fazer agora? Continuar se aventurando e viajando pelas estradas? Aventurando-me, sim, pretendo visitar alguns lugares específicos. A expressão de Gandalf ficou séria. Levi, suspeito que o anel do grande inimigo não tenha caído no mar como outros acreditam. Pode ainda existir em algum lugar da Terra-média, só que ainda não voltou às mãos de seu verdadeiro mestre. O que te leva a essa conclusão? Levi perguntou com genuína curiosidade. Afinal, a maioria dos membros do Conselho Branco concordou com a afirmação confiante de Saruman de que o anel havia sido levado para o mar pelo rio Anduin. Logicamente, mesmo que Gandalf tivesse dúvidas sobre Saruman, ele ainda deveria se conformar a muitas das visões estabelecidas do Mago Branco. Minha premonição, respondeu Gandalf simplesmente. Sempre achei que essa questão não é tão simples quanto parece. O poder de Sauron mostra sinais inconfundíveis de recuperação. Desde que escapamos de Dol Guldur, tenho me sentido bastante inquieto quanto ao futuro. Em breve, pretendo continuar investigando o Vale do Anduin e as regiões vizinhas. Talvez haja algumas pistas escondidas lá. As premonições de um mago sempre valiam a pena ser levadas a sério. Então, desejo-lhe sucesso em sua busca. Depois de falar, Levi também fez um pequeno pedido a Gandalf. A propósito, se você encontrar refugiados ou pessoas que não conseguem sobreviver na estrada, pode orientá-los a virem para cá. O forte da estrada é grande e pode acomodar muito mais pessoas. Claro, este assunto não é urgente. Apenas faça quando for conveniente. A abordagem principal foi o desenvolvimento gradual e orgânico. Te ajudarei com isso com prazer. Gandalf concordou com a cabeça. Tem mais uma coisa. O tom de Levi subitamente ficou mais sério. Gandalf, em meu nome, quero lhe pedir que faça algo que pode ou não acontecer no futuro. Se eu morrer algum dia, você poderia, por favor, trazer meu corpo de volta ao meu território? Gandalf ergueu uma sobrancelha e estudou Levi com uma expressão significativa, como se tentasse ler os pensamentos por trás de um pedido tão incomum. Depois de um longo momento, o mago assentiu solenemente. Posso, claro que posso. Afinal, somos amigos, não somos? Se esse dia realmente chegar, encontrarei uma maneira de honrar seu desejo, mesmo que até lá eu não esteja mais neste mundo. Capítulo 102. Discussões e expansão territorial. Protegido. Quando Gandalf concordava com alguma coisa, geralmente era algo que estava feito. Sua jornada pode encontrar muitos perigos, disse Levi, tirando várias maçãs douradas da mochila. Leve-as com você. Você sabe o que elas fazem. Gandalf não pegou as maçãs imediatamente, mas olhou para Levi com uma expressão interrogativa. Você não vem? Não, pretendo me concentrar em desenvolver meu território por enquanto e não vou me aventurar por aí. Talvez depois de um tempo, talvez no ano que vem, ou em mais alguns meses, quando todos os assuntos do território estiverem devidamente resolvidos, eu possa sair e explorar. Tudo bem. Gandalf acendeu um pouco de erva de cachimbo ou de tobe do condado, e com facilidade e prática, moldou os anéis de fumaça que exalou na forma de um navio, deixando-o flutuar graciosamente para fora da janela. Esse truque era realmente muito atraente. Que criança não ficaria encantada com tal visão? Você já pensou que o anel poderia estar bem ao nosso lado? Levi perguntou de repente, com um tom cuidadosamente neutro. Eu sei a que você está se referindo. Gandalf olhou para Levi e respondeu. Você quer dizer o anel que Bilbo carrega, certo? Levi assentiu, esperando sua resposta. Esse anel realmente contém alguma magia, mas acredite, não pode ser o anel que você está pensando. Por quê? Levi perguntou. Porque se realmente fosse um anel, Bilbo já teria enlouquecido há muito tempo. Nunca subestime esse anel, Levi. Ele exerce um fascínio fatal sobre todos os seres vivos da Terra-média. Qualquer um que o visse seria como um troll completamente preso num pântano. 100 orcs não conseguiriam tirá-lo de lá. Bem, devo dizer que essa é uma descrição muito vívida. Obrigado. Gandalf respondeu e continuou. Se o anel de Bilbo fosse realmente um anel, ele deveria ter nos abandonado há muito tempo para se esconder em alguma caverna ou ter sido encontrado por Sauron. Esse anel está vivo. Ele tem vontade própria e, assim como seu mestre, é excelente em lidar com tentações. Ele não simplesmente faz as pessoas caírem em uma direção específica, mas amplifica infinitamente certas características ou falhas que a pessoa já possui.
levando-o a passo para o atoleiro da maneira que ela mais gosta e da qual menos desconfia, até que não consiga mais se desvencilhar. Nem eu gostaria de tocar nessa coisa. Entendo. Essa coisa é realmente muito perigosa. Levi ganhou uma nova compreensão do anel. Era realmente perigoso, e o tipo de perigo que se expressava de maneiras muito sutis. Era como um ministro traiçoeiro que só falava palavras agradáveis, atraindo passo a passo aqueles com vontades fracas para o abismo, a sua maneira preferida. Tomemos Gandalf como exemplo. Se Gandalf obtivesse um anel, dada a sua natureza, certamente não usaria para fazer coisas malignas. Seu primeiro pensamento seria, sem dúvida, usar esse poder para ajudar mais pessoas. Mas essa gentileza também seria sua fraqueza fatal. A princípio, ele poderia pensar apenas em usar sua força poderosa para ajudar os outros, mas, à medida que a corrupção se aprofundava, ele poderia gradualmente se tornar incapaz de se contentar em simplesmente ajudar as pessoas. Ele usaria seu poder para intimidar os outros, até mesmo conquistar o mundo diretamente, e então ordenaria a todos no mundo que não fizessem o mal. Na verdade, até aquele ponto, isso ainda poderia ser considerado bom, mas à medida que sua bondade aumentava, ele podia emitir ordens ainda mais rigorosas. Por exemplo, todos devem ajudar uns aos outros. Um passo adiante seria, todos devem fazer boas ações todos os dias, depois, todos devem fazer um certo número de boas ações todos os dias ou enfrentarão punição. Até lá, o mundo teria outro Senhor Branco das Trevas, e tal mundo não seria muito diferente daquele escravizado por Sauron, igualmente doloroso e aterrorizante. Até mesmo Gandalf, um velho tão honesto, gentil e bondoso, poderia se tornar tão extremista se obtivesse o anel. Levi não ousou pensar no que o mundo se tornaria se ele obtivesse o anel e fosse acidentalmente tentado. Não ser expulso contaria como sucesso. Mas falando de um anel, logicamente, ele já o tinha visto com seus próprios olhos, mas tirando a tentação quando o viu pela primeira vez, ele não se mostrou desde então. Nem espalhou sua influência. Levi até teve a sensação de que estava se distanciando dele. Foi difícil conseguir isso? Quanto a um anel, vou pensar em uma maneira também. Vou tentar resolver isso. Levi disse algo bastante vago. Isso seria excelente. Gandalf sorriu, sentindo que a Terra-média havia ganhado outra camada de proteção. Levi caminhou até a janela, olhando para o oeste em direção ao condado, um tanto perdido em pensamentos. E se o processo de destruição do anel começasse agora? Não, na verdade isso não foi muito realista. Este mundo estava atualmente em um capítulo relativamente calmo, onde forças excessivamente poderosas eram proibidas de serem usadas. Se uma expedição fosse organizada diretamente neste momento, interrompendo o ritmo, provavelmente criaria muitas dificuldades. Até o próprio Levi pode se tornar uma das dificuldades. Vamos esperar até que as coisas se desenvolvam naturalmente antes de decidir. A conversa com Gandalf logo terminou. Gandalf só fez uma refeição aqui antes de partir novamente, indo apressadamente para o leste, em direção ao Vale do Anduin. Antes de sair, ele pegou uma maçã dourada. Ele não tocou em nenhum dos extras. Os magos sabiam como exercer moderação. Depois de se despedir de Gandalf, Levi vagou por seu território, às vezes observando os moradores cavando pedras, às vezes verificando o status de crescimento dos campos de vegetais, então, aparecendo na fazenda de árvores para verificar as reservas de madeira. Graças ao trabalho altamente entusiasmado dos moradores, os suprimentos básicos do território se tornaram bastante abundantes. Talvez seja a hora de fazer outro trabalho, ele refletiu. Mineração. Antes das aventuras começarem, Levi ia todos os dias à jazida de minério de ferro perto de seu território para trabalhar na mineração. Mas embora essa distância não fosse grande para ele, levaria um bom tempo para pessoas normais caminharem até lá. Se ele ordenasse diretamente que minerassem, ainda não seria muito realista. Então a melhor solução foi continuar expandindo o território até que a área de mineração também fosse incluída. Dito e feito, Levi chamou várias pessoas que sabiam construir casas, ou pelo menos tinham alguma experiência em construção por terem participado da construção de moradias na vila, até o portão da cidade, pedindo que usassem pás para transformar o pasto em caminhos de terra. O resultado foi que esses caminhos de terra simples não contavam como expansão de território. Em seguida, Levi deu a eles alguns blocos, pedindo que construíssem estradas que se estendessem para fora do portão da cidade, colocando trilhos e guarda-corpos sobre eles e colocando tochas ou construindo postes de luz ao longo deles. Desta vez, deu certo. Este pequeno trecho de estrada tornou-se uma extensão do território, e a área estendida era suficiente para apoiá-los na construção de estradas que continuavam a se estender para fora. Ou seja, desde que o método fosse adequado, mesmo sem Levi, os moradores poderiam alcançar a expansão e extensão territorial completas. Muitos projetos de infraestrutura poderiam ser entregues a eles para serem concluídos. Embora cada pessoa só pudesse carregar um bloco por vez, desde que houvesse pessoas suficientes, sua eficiência de trabalho poderia igualar ou até mesmo exceder a de Levi. Muito bom, muito bom. A mente de Levi ficou ativa com possibilidades. O futuro do território era brilhante. Capítulo 103. Plano do túnel do veio da mina. Plano de construção de passagem de alta velocidade. Olhando para o pequeno trecho de estrada fora de seu território, um plano abrangente começou a se formar na mente de Levi. Como os edifícios construídos por seus súditos também podiam ser considerados extensões de território, muitos projetos não precisavam mais ser feitos pessoalmente. Tomemos como exemplo a mineração.
Levi já estava completamente cansado do trabalho repetitivo há muito tempo. A escavação daquele veio de minério de ferro lá fora poderia ser entregue diretamente aos seus súditos, com transporte e armazenamento feitos por carrinhos de mineração, carrinhos de transporte e sistemas de tremonha. Embora não houvesse redstone para trilhos elétricos neste mundo, os anões lhe forneceram um substituto perfeito. Seus dispositivos de energia podiam ser instalados em trilhos para fornecer a mesma energia mecânica que a redstone, fazendo com que os carrinhos de mina se movessem automaticamente ao longo de seus trilhos. Tais dispositivos eram comuns em toda a Montanha Solitária. Seus teleféricos e centros de transporte de minerais possuíam mecanismos automáticos sofisticados instalados. No entanto, havia uma coisa a se notar: as engrenagens consumiam bastante material. Se cada seção do trilho fosse equipada com engrenagens, até mesmo o estoque atual de Levi sentiria o aperto, e o investimento de tempo seria substancial, já que elas exigiam aço anão para serem fabricadas, exigindo o uso das fornalhas anãs em seu salão de forja subterrâneo. Não havia necessidade de buscar a máxima eficiência em todos os pontos. Instalar uma engrenagem como fonte de energia a cada 12 metros, aproximadamente, também não seria lento e seria muito mais eficiente em termos de recursos. Então está resolvido. Naquele dia, os moradores descobriram que seu senhor havia iniciado um novo plano ambicioso. Plano de construção da ferrovia Mini Vein. Usando a direção do veio de minério de ferro fora da cidade como referência, eles construiriam um amplo túnel de transporte subterrâneo, rápido e seguro, e poderia servir como uma passagem secreta quando necessário. Quando o plano foi lançado, Levi também estabeleceu incentivos para a participação, incluindo, mas não se limitando a, aumentos mais rápidos nas contribuições. E aqueles que participassem mais ativamente do trabalho poderiam receber itens comemorativos especiais feitos pessoalmente pelo senhor. Levi obviamente subestimou sua própria influência. No primeiro dia em que ele emitiu a ordem, outras indústrias de recursos quase pararam completamente. Todos chegaram com ferramentas para formar fila para cavar a terra, quebrar pedras e construir o túnel da mina. A velocidade coletiva deles quase se equiparava à de Levi trabalhando sozinho. De fato, durante esse período, os sujeitos nunca se sentiram totalmente à vontade. A vida naquele lugar era onírica demais. Havia casas lindas e gratuitas para morar, roupas quentes para vestir, comida não faltava, e carne bovina, cordeiro, frango, porco, peixe e diversos vegetais podiam ser consumidos à vontade. A única exigência era não desperdiçar nada. A segurança do território também era completamente tranquila. Com aqueles altos golems de ferro patrulhando e seu lendário senhor presente, ninguém ousava cometer crimes, e nenhum inimigo ousava invadir o forte da estrada. Este poderia ser, sem dúvida, o lugar mais seguro de toda a Terra-média. Pensando dessa forma, até mesmo a realeza de alguns reinos ou os nobres em seus feudos podem não viver melhor do que as pessoas comuns daqui. E o preço de todo esse luxo era simplesmente fazer algum trabalho necessário todos os dias, e não por longas horas. Depois de terminar o trabalho diário, ainda havia bastante tempo livre para cuidar dos próprios interesses. Muitas pessoas não conseguiam deixar de se lembrar de suas vidas passadas naquele momento, vivendo com dificuldade, trabalhando desesperadamente, mas sem necessariamente ter o suficiente para comer, observando com medo os orcs e vargs, com medo de que sua aldeia pudesse desaparecer de repente uma noite sob uma onda de violência. Aqueles dias foram realmente caracterizados por dificuldades e terror constantes. Com suas vidas passadas como comparação, somadas aos lembretes e discursos do velho chefe da vila, Vide, todos sentiram que deveriam fazer algo significativo para seu senhor. Mas seu senhor não carecia de nada e não havia exigido nenhum serviço extra, deixando muitos querendo retribuir sua gentileza, mas sem uma oportunidade clara. Eles só podiam estender voluntariamente suas horas de trabalho a cada dia, o que os fazia se sentir um pouco mais à vontade com sua boa sorte. Dizem que o que é de graça é o mais caro. O senhor pode não se importar com essas coisas, mas os moradores certamente se importavam. Também porque esse grupo de humanos era relativamente simples e honesto. Eles não haviam sido corrompidos por forças obscuras, nem haviam passado por muitas conspirações e esquemas. A vida atual e o trabalho diário eram tudo para eles. Na verdade, poderíamos deixar algumas pessoas fazendo outros trabalhos essenciais, destacou Levi. Olhando para os moradores reunidos na escavação, Levi os lembrou. E imediatamente alguns moradores que eram menos eficientes em cavar ou construir estradas foram votados pelos outros para retornar a outras tarefas, deixando essas pessoas bastante desanimadas por terem perdido a oportunidade. Observando o projeto progredir suavemente, Levi abriu seu mapa para examinar o terreno próximo. O forte da estrada não ficava particularmente perto daquele veio de minério de ferro. Uma medição aproximada mostrou que a distância em linha reta era de pelo menos 20 e poucos quilômetros. Quando Levi costumava minerar lá pessoalmente, a viagem de ida e volta demorava bastante, e seu estoque estava sempre completamente cheio quando ele voltava para casa. A distância até o veio de minério de ferro era considerável, mas isso não importava. Para outros lugares, uma rota de 20 quilômetros, especialmente um túnel subterrâneo, seria um projeto de engenharia gigantesco. Considerando os custos com salários, materiais e estabilidade do túnel, a obra não seria concluída em poucos anos, entre a construção e a conclusão. Mas aqui no forte da estrada, 20 e poucos quilômetros só poderiam ser chamados de unidade de distância e meta de construção.
Basicamente não havia nenhuma dificuldade técnica envolvida. Apenas tempo e esforço eram necessários. Com a atual capacidade de trabalho dos moradores e seu entusiasmo por horas extras voluntárias, o projeto pode ser concluído em apenas alguns meses. Isso ainda acontecia porque havia relativamente poucas pessoas. Se houvesse mais trabalhadores, provavelmente nem levaria tanto tempo. Nesse momento, Levi pensou naqueles vermes em Moria. Essas criaturas cavavam ainda mais rápido do que ele com suas ferramentas encantadas. Talvez eu deva reservar um tempo para visitar Dali em breve, ele refletiu. Mencionar vermes-homem lembrou Levi de seu outro território. Naquele momento, o povo de Dali não sabia que tinha permissão para usar ferramentas especiais de artesanato em seu trabalho. As pessoas ainda usavam seus métodos tradicionais para o trabalho de restauração das ruínas. O trabalho deles era todo feito com ferramentas convencionais, e eles também plantavam sementes comuns. As poucas diferenças em relação às cidades-estado normais eram os campos de abóboras e as infinitas fontes de água que Levi havia deixado para trás, o que poderia garantir que nunca faltariam comida ou água limpa. Sob a liderança competente de Bard e com a assistência contínua dos anões, as ruínas de Dali também estavam se recuperando gradualmente e se desenvolvendo em um ritmo constante, embora certamente não pudesse ser comparado ao rápido progresso do Road City Forte. No entanto, Levi realmente não tinha energia mental para administrar dois locais separados naquele momento, especialmente com tantas pessoas em Dali precisando de atenção. Na verdade, se não fosse pela necessidade estratégica de invocar golems de ferro ali, ele nem iria querer aquele território. Foi também por isso que desde o primeiro dia em que se tornou Lorde de Dali, Levi implementou um sistema de gestão de lordes ausentes. Quando as pessoas perguntavam por ele, ele simplesmente não estava lá. Darei uma olhada quando tiver tempo mais tarde. Cuide da casa primeiro e só considere uma expansão gradual depois de garantir que todos os mecanismos estejam seguros e funcionando perfeitamente. Após confirmar que não havia problemas com a execução do novo objetivo do território, Levi reuniu um monte de lingotes de ouro e atravessou o portal do Nether novamente. E assim, ele imediatamente viajou de um ambiente frio para um ambiente sufocante. A temperatura não tinha efeito real sobre Levi. Fosse um frio intenso ou um calor infernal, Levi conseguia agir como se os extremos não existissem. Ele conseguia sentir frio e calor, mas não sofria com eles. A menos que a temperatura atingisse algum extremo que pudesse causar danos diretos às pessoas, como tocar fogo ou gelo extremamente congelante. Claro, Levi não veio para testar as condições ambientais. Vinha ao Nether hoje apenas por 3 coisas, ele anunciou para o ar vazio. Negociação, negociação e mais negociação. Clique. Levi colocou um baú grande no chão, selecionou aleatoriamente vários porquinhos sortudos que passavam para prendê-los. Jogou várias pilhas de lingotes de ouro e esperou silenciosamente que eles jogassem seus itens de troca em troca. Capítulo 104. A visita de Bilbo. Para Levi, havia apenas 2 tipos de itens mais valiosos no comércio com piglins. Um eram as pérolas do Ender, que podiam ser usadas para teletransporte, e o outro eram os livros encantados. Embora a probabilidade de obtê-los fosse bem pequena e dependesse apenas da sorte, Levi trocou 2 pilhas cheias de ouro, e os livros encantados só apareceram uma vez. E foi o encantamento praticamente inútil Velocidade da Alma que apenas aumentou a velocidade de caminhada na areia da alma. Isso fez Levi se perguntar se aqueles porquinhos estavam sendo deliberadamente pouco cooperativos. Às vezes, essas criaturas realmente mereciam uma surra. Embora ocasionalmente inescrupuloso, o comércio teve que continuar. Sob o bombardeio de lingotes de ouro, os piglins produziram vários baús cheios de itens diversos. Pérolas do Ender foram trocadas com sucesso por uma fileira inteira, um total de mais de 140, basicamente alcançando a liberdade das pérolas do Ender. E com pérolas de Ender suficientes, a primeira coisa que Levi fez foi combiná-las com pó de chama para criar um olho de Ender. Retornando ao forte da estrada, Levi lançou o olho de Ender para o céu. O olho de Ender, deixando um rastro de partículas roxas, voou acima e flutuou no ar, girando para a esquerda e para a direita. Depois de um momento, explodiu com um leve estalo, transformando-se em pó e se dissipando. Certo. Agora ele sabia que este mundo não tinha um portal para o fim. Isso respondia a uma pergunta, pelo menos. Senhor, enquanto Levi contemplava o local onde o olho de Ender havia explodido, um morador correu até lá, visivelmente animado. O que é? Há um hobbit fora da cidade chamado Bolseiro que diz ser seu amigo. Devemos deixá-lo entrar? Levi se animou imediatamente. Claro, vou já. O morador observou a figura de Levi se afastando, querendo falar, mas interrompendo-se, finalmente optando por permanecer em silêncio. Seu senhor parecia não gostar de ser servido. Seja cozinhando ou buscando algo, ele basicamente fazia tudo sozinho e nunca precisava de um servo. Mas se ele estivesse disposto a falar, imediatamente haveria uma multidão de pessoas competindo para se voluntariar para qualquer tarefa. O portão da cidade se abriu com seu som familiar de trituração. Bem-vindo, finalmente estava esperando por você, Bilbo. Perdoe-me, Levi. Bilbo, vestindo um grosso casaco de viagem, parecia desamparado enquanto caminhava para a cidade, dizendo: Você não pode imaginar o que aconteceu na minha casa. Foi simplesmente terrível. Foi roubado? Pior que isso, disse Bilbo, indignado.
Você não sabe, meu primo, a família Sacola Bolseiro, eles querem tomar bolsão há muito tempo. Durante o tempo em que estávamos nos aventurando, eles me declararam morto e até fizeram um funeral para mim. Quando voltei, eles estavam tirando meus móveis, sem deixar nada para trás. Queriam até leiloar a espada que você me deu. Levi franziu a testa. Embora soubesse que a família Sackville sempre tivera conflitos com Bilbo, sempre cobiçando seus bens, alguns itens especiais não eram para eles tocarem casualmente. Essa família estava sendo um tanto indelicada. Se ele se lembrava bem, quando Saruman tinha planos para o condado no futuro, essa família seria sua primeira descoberta. Eles não hesitariam em vender informações sobre o condado para Saruman por grandes somas de dinheiro, enquanto abrigavam rufiões e espiões de fora, causando caos por todo o condado com perdas diárias para a população. Eu mal conseguia afugentá-los, continuou Bilbo. Quando voltei, eles fingiram não me reconhecer, como se eu fosse apenas um rufião tentando roubá-los. Felizmente eu tinha aquele documento de contrato de arrombamento que Thorin me deixou, ou eu nem teria conseguido provar minha identidade. Com isso, Bilbo suspirou aliviado. Mas estou muito feliz por estarmos todos vivos. Bilbo sorriu. Você se lembra, Levi? Embora seja constrangedor, a primeira vez que vi aquele documento do contrato, desmaiei de choque. Claro que me lembro. Gandalf teve que te persuadir por séculos para te acalmar. Bilbo assentiu. Estou feliz por ter escolhido essa jornada. Mas falando nisso, Bilbo virou a cabeça para olhar ao redor. Aqueles são os moradores daqui? Sim, todos eles vieram para o Forte da Estrada recentemente. Originalmente viviam no Vale do Anduin, entre as Montanhas Sombrias e a Floresta das Trevas, mas a região se tornou cada vez mais perigosa e inabitável. Não sei se você já ouviu falar, mas muitos hobbits também viviam lá. Mais tarde, eles cruzaram as montanhas para o oeste e, com a permissão do rei, fundaram um condado. Bilbo balançou a cabeça. Ninguém na minha família jamais me contou essas coisas, mas agora eu sei. Aliás, a qual rei você está se referindo? Acho que nunca ouvi falar de um reino condado. Era um reino que já havia caído. Levi balançou a cabeça, sem dar mais detalhes. Explicar isso adequadamente exigiria o conhecimento de Gandalf. Ele só conhecia o esboço geral. Sem fazer mais perguntas, apenas observando curiosamente os indivíduos que estavam trabalhando ou descansando tranquilamente. Bilbo se virou e seguiu Levi para dentro do castelo. Levi, eu trouxe isso para você. A primeira coisa que Bilbo fez ao entrar no castelo foi remover cuidadosamente sua mochila e colocá-la sobre a mesa. O que é isso? Vinho envelhecido, o vinho mais precioso da minha casa. É bem velho, mais velho do que eu. Enquanto falava, Bilbo tirou da mochila 12 garrafas de vinho tinto de linda cor. A família Sackville sempre cobiçou os vinhos finos da minha família. Eu não os deixaria ter sucesso. Estou dando tudo isso para você, Levi. Acredite, eles não vão te decepcionar. Obrigada. Embora eu normalmente não. Bem, não importa, tudo bem. Vou guardá-los com carinho. Ao ouvir isso, Bilbo assentiu com satisfação. Mas falando nisso, para que você precisava de mim? Levi colocou cuidadosamente as garrafas uma a uma, fez uma pausa e então se virou para encarar Bilbo, um tanto confuso. Bilbo, eu sei que você tem algo especial com você, certo? O coração de Bilbo deu um pulo de repente. Desculpe, não sei a que você está se referindo. Um anel. Sei que você deve estar carregando um. Bilbo rapidamente enfiou a mão no bolso, demonstrando surpresa. Então eu estava carregando isso o tempo todo? Não, espera, por que eu estava carregando isso? Bilbo realmente não conseguia se lembrar de quando ou por que ele havia trazido aquela coisa. Relembrando sua conversa recente com Gandalf, Bilbo franziu os lábios e admitiu diretamente. Sim, eu tenho um anel muito incomum. Você pode não acreditar, mas eu nem sei como ele foi parar no meu bolso. Gostaria de vê-lo? Enquanto falava, Bilbo estava prestes a tirar o anel para mostrar a Levi. Não, eu não quero ver. Não tire isso daqui, Bilbo. Levi o interrompeu rapidamente. Você sabe que me interesso muito por coisas mágicas, então gostaria de estudar esse seu anel. Bem, se você precisar, eu deixo você usar. Depois de hesitar um pouco, Bilbo concordou. Não me dê. É melhor deixar isso nas suas mãos. Aliás, você quer um pouco de leite? Claro. Na verdade, tenho bebido leite nos últimos dias. Obrigada. Bilbo aceitou o leite e bebeu-o de um só gole. Muito fresco. Depois de confirmar que Bilbo tinha terminado o leite, Levi assentiu e disse, então vamos começar. Não se preocupe, apenas alguns pequenos experimentos. Não vou aceitar seu anel. Entendo. Bilbo disse seriamente. Farei o meu melhor para cooperar com você. Apenas. A expressão de Bilbo mostrou alguma hesitação. O quê? Não quero te criticar, Levi. Pode haver algumas diferenças culturais, mas de onde eu venho, falar constantemente de costas para alguém é, na verdade, muito rude. Capítulo 105. Intimidação. Só estou com medo de que você de repente tire essa coisa, Levi pensou consigo mesmo, virando-se com uma expressão desamparada no rosto, tendo preparado uma fileira de garrafas de leite em sua mochila, só por precaução. Aquele anel era como um farol na escuridão. Melhor ter muito cuidado perto dele. Os pequenos experimentos num anel logo começaram. Primeiro passo, lava. Bilbo, você vê aquele bloco de lava? Entendo, mas o que significa bloquear? É uma unidade de comprimento que estou acostumado a usar, aproximadamente equivalente à distância de um passo para um ser humano adulto. Entendo. O que devo fazer então?
Bilbo tirou o anel e olhou para Levi com expectativa. O anel brilhava com um brilho ofuscante ao lado do brilho da lava, como se estivesse tentando ao máximo espalhar sua presença malévola. Jogue isso. Jogue-o fora, Bilbo. Se realmente sumiu, eu vou encontrar um novo para você de algum jeito. Tudo bem. Ignorando um anel que se debatia, Bilbo fechou os olhos e o jogou na lava derretida. Não houve o som esperado de um item sendo consumido pelas chamas. Um anel não só não foi destruído, como ele flutuou, como se estivesse protegido por alguma força invisível, sem mostrar nenhuma mudança por um longo tempo. Apesar do calor intenso, Levi coletou a lava com um balde, enquanto Bilbo pegou o anel da pedra solidificada. Depois de ficar imerso em lava escaldante por tanto tempo, ele ainda estava gelado ao toque. Venha comigo. Não demorou muito para que os dois chegassem perto do portal do Nether. Levi olhou para a esquerda, para a direita e para o céu, confirmando que não havia anormalidades antes de dizer a Bilbo: tente jogar o anel neste portal. Isso é algum tipo de porta mágica? Estou curioso sobre sua função. Embora falasse dessa maneira, Bilbo não hesitou, estendendo a mão para jogar o anel no vazio roxo e rodopiante. O resultado foi que o anel passou direto e caiu no chão, como se o portal do Nether não existisse. Certo. Levi puxou uma pequena caixa de madeira e disse: Bilbo, coloque aqui dentro. Então, pegando a caixa, ele começou a tentar vários métodos de armazenamento. Não pode ser colocado na mochila. Não pode ser colocado em baús. Não pode ser trazido através de portais. Todos os métodos de armazenamento de objetos inanimados eram completamente ineficazes contra ela. Ou seja, essa coisa parecia ser definida como algo vivo, algo com vontade própria. Poderia ser carregado por um ser vivo, mas não poderia ser tratado como um simples objeto. Não se preocupe, retire o que disse. Parecia que algumas coisas não podiam ser destruídas só porque você queria destruí-las. Afinal, fazer isso seria equivalente a interromper repentinamente uma peça musical no meio da apresentação, dando um fim abrupto a tudo que se desenvolve na ordem correta, sem continuação ou final, simplesmente terminando de forma estranha, comumente conhecido como final incompleto. Tal comportamento deveria de fato ser evitado pelas leis naturais deste mundo. Depois de terminar esses experimentos que pareciam um tanto inexplicáveis para Bilbo, ele não partiu imediatamente, mas permaneceu no forte da estrada por vários dias. Às vezes eu realmente não consigo distinguir a diferença entre aqui e Valfenda, refletiu Bilbo. De pé em um terreno elevado, observando todo o território, ele suspirou com genuína admiração. Exceto por ter menos paisagens naturais, nada aqui é pior que Valfenda, incluindo as pessoas. Elas parecem muito felizes e contentes. Se você quiser, pode viver aqui permanentemente. Diante do convite de Levi, Bilbo hesitou pensativamente. Um senhor élfico em Valfenda fez a mesma oferta. Depois de um longo momento, ele assentiu. Obrigada, mas acho que meu bolsão também é bem legal. Se estiver livre, pode vir à minha casa e ficar o tempo que quiser. É só entrar assim que chegar. Não precisa bater. Terei bastante comida pronta. Então é melhor você tomar cuidado para que seus refrescos não sejam suficientes. Se você puder comer todos, qualquer quantidade serve. Bilbo respondeu, olhando para o tempo escuro, e então disse: já era a hora. Eu deveria voltar, Levi. Bolsão deve estar muito frio agora. Preciso ir para casa e acender a lareira. Tudo bem, eu te acompanho até a metade do caminho. Não se esqueça que você ainda tem uma pilha de maçãs douradas guardadas comigo. Uma pilha significa 64, caso esteja se perguntando. Bilbo engoliu sua resposta surpresa. Naquele dia, os dois deixaram a cidade juntos, indo em direção ao condado num ritmo tranquilo, tão vagaroso quanto se estivessem em uma caminhada panorâmica. Até o terceiro dia depois de deixar Hoadside Forte, um único floco de neve caiu do céu cinza. Desta vez, o inverno realmente chegou. Quando chegaram à casa de Bilbo, uma boa quantidade de neve havia se acumulado no chão, empilhada no quintal, sem que uma única pegada perturbasse sua superfície imaculada. A boa notícia é que ninguém veio à minha casa enquanto eu estava fora dessa vez. A má notícia é que provavelmente não está mais quente lá dentro do que lá fora agora. Demorou um pouco para Bilbo acender a lareira dentro de casa, adicionando gradualmente um pouco de calor aos cômodos frios. Depois de empilhar as maçãs douradas no depósito bem organizado de Bilbo, Levi pediu a Bilbo instruções sobre como chegar à casa de Sackville e foi direto para lá, planejando visitar a inquieta família Hobbit. Preocupado principalmente com o bem-estar da família Sackville, Bilbo também se apressou. Toque, toque, toque. Assim que as batidas soaram, houve um movimento imediato dentro da casa, com uma voz se movendo de longe para perto, aproximando-se gradualmente da porta da frente. Quem é? Se você é um visitante, este não é um bom momento. Não estamos prontos para receber. Ranger. A porta se abriu e as palavras pararam abruptamente. Bilbo, o hobbit que abriu a porta franziu a testa com óbvia irritação. Por que você está aqui de novo? Só para você saber, devolvemos todas as suas coisas, mas não guardamos nada. Não venha nos procurar se tiver perdido alguma coisa. Não fui eu quem veio te procurar, outro sacola bolseiro. Bilbo apontou impotente para o lado. É meu amigo. Olá, um humano. O que você quer? A voz de Otto parou de repente no momento em que ele levantou a cabeça e viu a figura imponente à sua frente. Essa roupa. Já não ouvi descrições dela em algum lugar? Foi numa taverna ou numa casa de fazenda? Alguma história contada por mercadores viajantes?
Você pode não me conhecer. Enquanto falava, Levi empurrou a porta à força, curvando-se para se espremer dentro da casa do hobbit. Essa comoção alertou Lobelia, a esposa de Otto, para dentro da casa, fazendo-a sair cautelosamente com uma frigideira de ferro fundido erguida como arma. Visitantes indesejados não são bem-vindos aqui, ela disse com determinação cruel. Sim, isso certamente não é muito educado, então deixe-me apresentar-me adequadamente. Bilbo estendeu a mão, querendo dizer algo diplomático, mas foi gentilmente empurrado para trás por Levi. Sou um aventureiro. É assim que me apresentaria às pessoas comuns e pacíficas. Levi caminhou lentamente passo a passo, sua figura alta e armadura negra bastante imponentes na apertada toca de hobbit, forçando o casal Sackville a recuar continuamente pelo seu próprio corredor. Ele continuou com crescente intensidade. Mas se você quiser saber mais sobre com quem está lidando, então eu posso ser o maldito dos orcs, matador dos vargs, grande inimigo dos orcs das montanhas sombrias e de Mordor, aliado dos elfos e anões, matador de dragões, senhor e protetor do forte e do vale da beira da estrada. Ele fez uma pausa, permitindo que o peso de cada título o atingisse. Meu nome é Levi Stonecraft. Levi disse de repente com um sorriso que não alcançou seus olhos. A essa altura, o casal Sackville estava encurralado em um canto da casa, tremendo como folhas em uma tempestade. Durante essa breve, mas assustadora introdução, cada vez que Levi pronunciava um de seus títulos lendários, o ânimo dele se enfraquecia um grau e a coragem diminuía um pouco. Ao final, quando Levi terminou de falar, eles pareciam estar sob algum tipo de feitiço paralisante, parados no mesmo lugar, sem ousar sequer respirar alto. Ninguém duvidaria que se Levi desse mais um passo à frente, eles começariam a chorar no segundo seguinte. Relaxe, não farei nada com você, disse Levi em um tom enganosamente gentil. Acabei de ouvir que você não só tentou tomar a casa do meu amigo, mas também planejou leiloar o presente que dei a ele. É assim mesmo. Ao ouvir essa acusação direta, o coração do casal Sackville afundou como pedra, e um deles não conseguiu conter as lágrimas de terror. Estava acabado. Ele estava em conluio com Bilbo. Capítulo 106. Comerciantes viajantes. Não demorou muito para que Levi e Bilbo saíssem da casa de Sackville. Ninguém insistiu na questão de ele ter forçado a entrada em uma residência particular. Esqueça a guarda do condado, não havia ninguém em toda a Terra-média que ousasse intervir. No entanto, Levi não tinha feito nada de fato àqueles dois hobbits. Embora o que a família Sacola Bolseiro tivesse feito fosse excessivo, ainda eram apenas disputas de propriedade e algumas questões morais. Pelo que ele podia ver naquele momento, suas ações não representavam grande maldade. No máximo, eram um tanto gananciosos por natureza e bastante irritantes. Levi apenas os assustou, exigiu desculpas e os fez jurar que nunca mais teriam pensamentos impróprios sobre Bolsão antes de partir. Isso foi suficiente. Afinal, não sou um grande vilão. Ao ouvir as palavras de Levi, Bilbo quis falar, mas hesitou, sem saber se acenava ou balançava a cabeça. Mas, para ser justo, extravasar essa raiva realmente foi bastante satisfatório. Era possível prever que a família Sackville não ousaria importunar Bilbo novamente por muito tempo. Bilbo tinha duas espadas em casa, uma era de ferroada e a outra era a espada de aço dos anões que Levi lhe dera. Uma longa, uma curta, ambas bem afiadas. Elas serviam tanto como lembranças quanto como garantia de sua segurança. Depois de passar uma noite na casa de Bilbo, Levi partiu ao amanhecer sob o olhar atento do hobbit. Antes de partir, Levi passou deliberadamente pela casa do Sackville, sentindo claramente dois olhares temerosos vindos de dentro. Essa sensação só desapareceu quando ele se afastou bastante. Na verdade, essa família não estava além da salvação. O final deles não foi particularmente bom. Tempos depois, o herdeiro de Sackville, Loto, devido à sua própria ganância, fez acordos com Saruman e por fim teve um fim miserável. E depois de perceber que as ações de sua família haviam trazido caos ao condado e prejudicado muitas pessoas, a única integrante remanescente da família Sackville, Lobelia, deixou toda a riqueza da família para Frodo ajudar os outros, e partiu da vila dos hobbits sem número nada. Esses hobbits. Afinal, eles eram hobbits. Enquanto pensava nisso, antes que percebesse, Levi já havia caminhado além das fronteiras do condado. Ele continuou pela floresta velha e pelo chão nevado. De repente, sua mente se agitou ao olhar para o sul, viu um toco de árvore com um corte muito suave projetando-se do chão, com uma pilha de restos familiares de fogueira abandonada perto, que pareciam bem antigos. De fato, bem velho. A última vez que ele passou por aqui deve ter sido há 2 anos. Foi exatamente aqui que Levi encontrou os Tumbas pela primeira vez quando começou a se aventurar, a divisa onde as colinas dos Tumbas encontravam a grande estrada. Uau! Sons fracos de lamento ecoavam da floresta, lembrando aos transeuntes que era melhor não se demorar ali. Também lembrava Levi de sua localização. Naquela época, derrotei uma criatura tumular com apenas uma espada de pedra e sem armadura. Agora você ainda acha que consegue me assustar? Como ele pôde tolerar tal insulto? Levi franziu a testa, sentindo que essas criaturas tumulares eram um tanto arrogantes, fazendo sons assustadores para assustar as pessoas quando ainda nem estava completamente escuro. A fogueira reacendeu quando Levi sentou-se no mesmo lugar e assou um pouco de carne para comer. Mas desta vez, nada o perturbou. Somente quando a luz das estrelas substituiu o brilho do sol, Levi se levantou e caminhou ativamente em direção a Barrow Downs. Ele entrou em uma área bastante sinistra.
De pé em um terreno elevado e olhando ao redor, Levi viu ruínas de edifícios espalhadas e altas pedras em pé distribuídas por toda a área, com túmulos sempre próximos a essas características especiais. Enquanto observava, Levi de repente olhou para cima, sentindo algo incomum. O céu parecia um tanto turvo naquele momento, e a luz das estrelas gradualmente se apagou. Não era neve nem nuvens. A neblina estava subindo. Auv! Um grito agudo ecoou em seus ouvidos. O corpo inteiro de Levi parecia pesado, como se tivesse sido amaldiçoado, e seus passos se tornavam lentos. Essas criaturas tumbadas eram realmente formidáveis, aplicando constantemente efeitos debilitantes nas pessoas. Mas então novamente, essas coisas são muito inferiores aos Nazgûl. Levi atacou casualmente atrás dele. Com o estrondo, chamas irromperam imediatamente. A criatura tumular que viera emboscá-lo soltou um grito agudo e tentou se transformar para escapar, mas Levi não lhe deu chance. Ele a perseguiu com vários golpes, esgotando diretamente sua saúde. Ela imediatamente se transformou em cinzas. No entanto, essa era, em última análise, a região de Battle Downs com túmulos por toda parte, o que significava que essa era a fortaleza dos Tumbas. Na névoa espessa que se espalhava repentinamente, Levi viu muitas figuras altas, escuras e magras. Elas se aglomeravam lentamente, movendo seus corpos murchos ou se tornando formas fantasmagóricas que se aproximavam dele. Uma contagem aproximada mostrou pelo menos 20 e poucos. Se esses monstros tumulares fossem enviados para campos de batalha externos sem armas adequadas para combatê-los, seriam suficientes para matar um esquadrão de elite de mais de 100 pessoas. Havia muitas maneiras de conter os monstros tumbados neste mundo, e espadas forjadas por elfos eram uma delas. Mesmo sem espadas élficas, as espadas de Levi feitas por ele mesmo podiam causar dano real a eles. Morrer. Levi desembainhou sua espada longa, primeiro disparando vários raios de espada como aperitivo, e então imediatamente avançou contra o grupo de criaturas tumbadas, desencadeando várias técnicas de espada. Por um instante seu corpo cintilou com imagens residuais, como se ele tivesse ativado uma habilidade especial. Depois de um momento, depois de abater vários monstros tumbados, ele de repente se lembrou de algo. Ah, certo, você já estava morto para começar. Desaparecer. Levi atacou o grupo de criaturas turbadas novamente. Essas criaturas tumbadas tinham alguma habilidade. Sua aura podia causar pânico, seus gritos podiam retardar os passos e seus ataques carregavam um poder amaldiçoado que podia drenar gradualmente a força vital. No passado, mesmo usando uma armadura de diamante, Levi não necessariamente gostaria de vagar por ali, mas agora ele usava um conjunto completo de armadura de neterita encantada, e sua mochila continha permanentemente uma pilha de maçãs douradas e várias poções. Embora essas criaturas tumulares pudessem romper suas defesas, sob o poder esmagador dos recursos, elas só conseguiam se dissipar com ressentimento. Os túmulos não estavam em paz naquela noite. Os pertences funerários dos túmulos foram completamente saqueados, e muitas câmaras funerárias acolheram a verdadeira paz pela primeira vez. Quando Levi caminhou em direção à divisa de túmulos, pisando nas cinzas de criaturas mortas queimadas, nenhum som ousou emergir daqueles cemitérios atrás dele. Até a névoa à frente se dissipou um pouco, como se o guiasse em direção à saída. A título obtido, Bane de criatura tumular? De agora em diante, havia outro grupo neste mundo que evitaria Levi. Talvez por um longo tempo no futuro, os restos dos túmulos não ousassem sair e machucar as pessoas novamente, ou talvez nem ousassem sair de seus túmulos. A estrada do condado para Bree se tornaria bastante segura à noite. Mesmo que os viajantes acidentalmente se desviassem da estrada principal, não seriam atacados. Tudo isso aconteceu porque os mortos-vivos, que geralmente traziam medo às pessoas, experimentaram pessoalmente o gosto do medo neste dia. No entanto, é preciso dizer que essas criaturas tumbadas, dignas de serem monstros de elite, tinham uma probabilidade muito maior de dropar orbes de habilidade do que orcs ou vargs. Se as criaturas tumbadas não fossem tão raras em comparação com os orcs e particularmente boas em se esconder, Levi realmente teria querido ficar ali por vários dias para ver se conseguia maximizar suas habilidades. Infelizmente, eles não foram muito hospitaleiros. Vários dias depois, a nevasca inicial cessou. Levi caminhou tranquilamente pela grande estrada, passando pelo topo do vento e seguindo direto para o forte da estrada. Mas naquele dia, ao chegar à bifurcação que levava ao forte da estrada, viu um grupo de pessoas paradas ali, olhando na direção de seu território. Atrás delas, havia muitas carroças de transporte que pareciam carregadas de mercadorias. A atenção de Levi foi imediatamente atraída para eles. As roupas que essas pessoas usavam não pareciam ter sido produzidas por cidades próximas. E os guardas ao lado das carroças usavam armaduras em um estilo que ele nunca tinha visto antes. Você precisa de alguma coisa? Levi se aproximou e iniciou a conversa. Olá. O líder do grupo deu um passo à frente e disse a Levi muito educadamente. Senhor, por favor, nos perdoe. Somos mercadores viajantes das distantes regiões orientais. A última vez que passamos por aqui foi há 3 anos e se não me falha a memória. Esta estrada não existia naquela época. De fato não havia tal estrada naquela época. Levi gentilmente indicou o caminho. Esta estrada leva a um assentamento recentemente estabelecido chamado Forte da Beira da Estrada. Se você realmente tiver boas mercadorias, talvez o senhor de lá lhe dê as boas-vindas. É claro que temos muitos produtos excelentes.
O líder mercante deu um tapinha confiante na carroça de carga atrás dele. Juro pelas uvas da minha família que toda vez que passamos por aqui, nossos bolsos transbordam de moedas de prata e nossos produtos estão completamente esgotados. O que está aqui são absolutamente os melhores vinhos. Vocês são comerciantes de vinho? Sim, senhor. Nosso vinho embriagaria até o rei dos elfos, seja em eras passadas ou atuais. Levi de repente ficou interessado. Acontece que estou indo para o forte da estrada. Posso levá-lo junto. Acredito que o senhor de lá deve recebê-lo. Mas eu ainda quero perguntar. Quando você diz que vem do leste, você quer dizer Dali ou Laqueton? Ao ouvir esses dois nomes, o líder mercante balançou a cabeça. Não, viemos de um lugar muito mais distante que isso. Dorvinion. Capítulo 107. Residentes entusiasmados. Dorvinion? A mente de Levi disparava enquanto ele tentava se lembrar do que sabia sobre aquela terra distante. Se sua memória não falhava, aquela nação produtora de vinho ficava nas planícies férteis ao norte de Mordor e ao sul da Cidade do Lago, perigosamente próxima aos territórios dos orientais. Na Terra-média, reinos surgindo e desaparecendo como ondas não eram novidade. Impérios se desintegravam, virando pó, apenas para serem reconstruídos por novas mãos décadas ou séculos depois. No entanto, de alguma forma, Dorvinion havia resistido a todas as tempestades, sem jamais saborear as cinzas amargas da destruição ou o caos da conquista. Como uma nação construída com base no comércio exterior, Dorvinion jogava o jogo político como mestres da música afinando seus instrumentos. Seja enfrentando o poder de Gondor em seu auge ou as rodas estrondosas da invasão dos carroceiros, eles nunca foram vistos como uma ameaça que valesse a pena esmagar. Sua diplomacia flexível e foco no comércio os mantiveram prósperos enquanto impérios queimavam ao seu redor. Eles permaneceram neutros, ricos e vivos, enquanto aperfeiçoavam seus vinhos. Já ouvi falar, Levi assentiu, gesticulando para que a caravana o seguisse pela estrada coberta de neve. Há rumores de que é um lugar de paz duradoura, que produz vinhos capazes de fazer reis chorarem de alegria. O rosto envelhecido do líder mercante iluminou-se como o nascer do sol rompendo nuvens de tempestade. Estamos profundamente honrados que notícias sobre nossa terra natal tenham chegado a ouvidos tão ilustres. Se me permitir, terei o prazer de lhe presentear com nosso melhor barril como prova de respeito. Levi ergueu uma sobrancelha, observando a expressão ansiosa do homem. Tenho certeza de que nunca nos conhecemos. O que inspiraria uma hospitalidade tão generosa para com o estranho? O comerciante respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em água gelada, e então falou apressadamente. Se meus olhos não me enganam, você deve ser a própria lenda da natureza selvagem, o matador de dragões, o grande Lord Levi Stonecraft, correto? As palavras saíram tão rápido que o comerciante teve que parar logo em seguida, ofegando levemente. Recitar todos os títulos de Levi de uma só vez era um trabalho genuinamente exaustivo. Haha, não esperava que minha reputação fosse tão longe. Levi não demonstrou constrangimento com o reconhecimento, apenas rindo discretamente e divertido. A fama era uma coisa curiosa, espalhando-se como ondulações de uma pedra jogada em água parada. O comerciante enxugou a testa e explicou. Antes de chegar aqui, fizemos paradas na Cidade do Lago. Que coisa estranha. A população havia diminuído consideravelmente, mas a riqueza parecia ter se multiplicado. Um verdadeiro quebra-cabeça. Ele gesticulou em direção aos seus companheiros que concordaram com a cabeça. Quando perguntamos sobre esse mistério, seu nome surgiu repetidamente. Falaram de você como o lendário matador de dragões de armadura negra, o construtor de muros que mudou o destino deles. Então você me reconheceu desde o começo. Por favor, perdoe minha hesitação inicial. Eu só precisava ter certeza antes de me dirigir a alguém da sua estatura. Não pense nisso. Já que você viajou tanto, venha ver o que eu construí aqui. Estou genuinamente curioso sobre suas mercadorias e ainda mais curioso sobre sua terra natal. Talvez um dia ele tenha motivos para visitar pessoalmente esta pacífica região vinícola. Enquanto conversavam, o grupo chegou ao topo de uma pequena colina, revelando as imponentes muralhas do Forte da Estrada. Os guardas da caravana esticaram o pescoço para cima, com os olhos arregalados de admiração diante das imponentes fortificações. Verdadeiramente digno do título de construtor de muros. Algumas capitais reais ostentavam muros com metade dessa altura. Um simples gesto de Levi provocou uma resposta imediata dos observadores acima. Os enormes portões se abriram com precisão mecânica, revelando a vida fervilhante que havia lá dentro. A caravana passou pela entrada, atraindo olhares curiosos de todas as direções. Os moradores trabalhadores interromperam suas tarefas, esquecendo as ferramentas, enquanto observavam esses visitantes exóticos com indisfarçável fascínio. Os mercadores retribuíram o olhar com igual interesse, maravilhados com a evidente prosperidade e contentamento estampados em cada rosto que viam. São comerciantes, sussurrou um morador para outro, largando o martelo e caminhando ansiosamente em direção aos recém-chegados. A notícia se espalhou como fogo pelo assentamento. Mas à medida que a empolgação aumentava, uma compreensão coletiva começou a surgir. Eles não tinham dinheiro, nem uma única moeda entre eles. Embora suas barrigas estivessem cheias, suas casas aquecidas e suas vidas confortáveis, mais do que jamais imaginaram, suas bolsas permaneciam teimosamente vazias. Em um território onde tudo era oferecido livremente, a moeda havia se tornado uma preocupação secundária.
Agora, diante de mercadores itinerantes oferecendo produtos exóticos, todos os moradores sentiram de repente o peso de seus bolsos vazios. Enquanto isso, os comerciantes de Dorvinion observavam a cena com crescente otimismo. Aquelas pessoas pareciam prósperas, bem alimentadas e bem vestidas. Certamente, tamanha riqueza evidente significava bolsas cheias e compradores ávidos. Esta poderia ser a parada comercial que faria toda a sua jornada valer a pena. Mas minutos se passaram sem que ninguém se aproximasse de suas carroças. Nenhuma pergunta sobre preços, nenhuma discussão sobre qualidade. Apenas olhares curiosos à distância. Os comerciantes começaram a se mexer nervosamente. Nossos produtos são de alguma forma inadequados, um comerciante murmurou para outro. Não, disse Levi, ouvindo as preocupações deles. Eles simplesmente não têm dinheiro. Sem dinheiro, as sobrancelhas do comerciante líder se ergueram em descrença. Como isso era possível? A cidade do lago, que Levi apenas ajudara a passar, transbordava de riquezas. Mas seu próprio território, onde ele realmente vivia e governava, não possuía nenhuma. A lógica lhe escapava completamente. Porque não é necessário aqui. Mas me diga, você aceita troca? Mercadoria por mercadoria? A confusão do comerciante deu lugar a um interesse cauteloso. Isso pode funcionar, mas devo avisá-lo, temos padrões. Não podemos aceitar qualquer coisa. Levi assentiu pensativamente e então ergueu a voz para se dirigir ao seu povo. Podemos oferecer couro de alta qualidade trabalhado com perfeição, lã macia como nuvens, fios de seda que brilham como a luz das estrelas, cortes frescos de carnes variadas de nossos rebanhos e colheitas colhidas ontem, trigo, milho, batatas, cenouras, beterrabas, cebolas, gengibre, alho. Ele fez uma pausa para causar efeito. Ah, e maçãs. Maçãs grandes, redondas e crocantes, sem uma única mancha, doces como mel. Todos esses eram produtos que os moradores podiam produzir eles mesmos, e cada família mantinha seu próprio excedente. Os olhos do comerciante brilharam como chamas de vela. Se a qualidade corresponder às suas alegações, teremos prazer em negociar. Vocês ouviram isso? Levi gritou para a multidão reunida, sua voz ecoando por todo o assentamento. É raro receber uma caravana. Deixem o trabalho de lado. Oh! A alegria que irrompeu provavelmente podia ser ouvida no vale vizinho. Moradores se espalharam em todas as direções, correndo para suas casas e oficinas para coletar seus melhores produtos. Em menos de uma hora a caravana se viu tomada pelo entusiasmo. O vinho sempre ocupou um lugar especial no coração das pessoas, mas, no auge do inverno, tornou-se algo quase sagrado. A ideia de sentar-se ao lado de uma lareira crepitante com uma taça de vinho fino era suficiente para fazer qualquer um salivar. Era um luxo inestimável. Pelos meus ancestrais, sussurrou um dos mercadores mais jovens, observando os moradores se aproximando com os braços cheios de mercadorias. Nunca vi tanta qualidade. Principalmente esses alimentos que deveriam ser tão escassos no inverno. Mas vejam só que abundância. Antes que os comerciantes de Dorvinion entendessem completamente o que estava acontecendo, 2 carroças inteiras de seu precioso vinho foram vendidas. Em troca, suas carroças gemiam sob o peso de materiais e produtos tão finos que davam água na boca só de olhar. Eles definitivamente lucraram. Esses produtos alcançariam preços em outras cidades muito superiores ao valor do vinho comercializado. A única desvantagem era a falta temporária de moedas, mas isso seria remediado em breve. O comerciante líder se viu descansando em um banco de pedra, um tanto atordoado pelo turbilhão de atividades, quando Levi se aproximou para outra conversa. Parece que o frenesi comercial está diminuindo. De fato, meu senhor, devo dizer que seu povo demonstra um entusiasmo notável e vive em evidente prosperidade. Eles simplesmente não têm dinheiro. Exatamente. Dinheiro nenhum. Mas eu tenho. A mão de Levi pousou no ombro do comerciante com um peso amigável. Deixe tudo o que lhe resta. Eu compro todo o seu estoque restante. O queixo do comerciante caiu tanto que quase atingiu seu peito. Tudo? No final, não sobrou um único barril de vinho em sua posse. A verdade era que, com a riqueza acumulada de Levi, ele poderia ter comprado não apenas esta caravana, mas provavelmente metade de toda a produção de vinho de Dorvinion. Ouro agora era apenas números para ele. Por favor, volte sempre que puder. Os mercadores partiram com bolsas tão pesadas que tilintavam a cada passo. Suas carroças agora carregadas de produtos de alta qualidade que os tornariam ricos além de seus sonhos mais loucos. À medida que avançavam em direção às estradas do oeste, carregavam consigo produtos que logo apareceriam nos mercados de Brie do Condado, de Lindon e até mesmo das Montanhas Azuis. Mas aqueles povos distantes jamais provariam os vinhos raros de Dorvinion. Em troca, poderiam provar regularmente os produtos milagrosos do Forte da Estrada. À medida que a atmosfera festiva se acalmava, Levi abriu caminho entre os moradores que ainda celebravam e retornou à solidão de seu castelo. Abriu o barril especial que o líder dos mercadores lhe dera de presente, supostamente o melhor vinho vintage da coleção deles, e tomou um gole cuidadoso. O vinho atingiu sua língua como fogo líquido e seda combinados. Forte o suficiente para fazer seus olhos lacrimejarem, mas complexo além de qualquer coisa que ele já tivesse experimentado. Notas doces dançavam com acidez acentuada, enquanto nuances de carvalho e frutas maduras persistiam por muito tempo depois que ele engoliu. Embora Levi não tivesse experiência em apreciação de vinhos, sua reação pessoal lhe disse tudo o que precisava saber. Este vinho trazia alegria genuína, e qualquer coisa que pudesse proporcionar isso valia a pena ser valorizada. Nada mal.
Apesar da qualidade óbvia e dos efeitos agradáveis do vinho, Levi pousou a taça após aquela única degustação. Em vez disso, voltou sua atenção para a interface de criação que surgira em sua mente. Os comerciantes visitantes trouxeram mais do que apenas vinho e produtos comerciais. Sua presença abriu novas possibilidades, expandindo seu repertório de maneiras práticas e inesperadas. A chegada deles lhe deu a habilidade de criar algo novo, barris. Capítulo 108. Fabricação de cerveja e comércio. Junto com os barris, foi desbloqueado um sistema completo de fermentação, abrindo possibilidades que Levi nem havia considerado. Enchendo barris com diferentes combinações de ingredientes, ele conseguia produzir uma variedade impressionante de bebidas alcoólicas. O trigo se transformava em uma rica cerveja de malte, e a adição de mel criava um hidromel dourado que brilhava como a luz solar líquida. Água misturada com maçãs produzia uma cidra crocante, enquanto ameixas produziam vinho com sabores profundos e complexos. As opções pareciam infinitas. Vinho de cenoura, vinho de milho, vinho de uva, rum, vodka e inúmeras outras bebidas destiladas. Cada ingrediente conferia sua própria personalidade ao produto final, criando perfis de sabor únicos que chamariam a atenção até dos comerciantes de Dorvignon. O processo de fabricação da cerveja em si foi simplificado a um nível quase mágico. Adicione água, incorpore os ingredientes escolhidos, feche o barril e espere pacientemente que o tempo faça sua alquimia. Não são necessários procedimentos complicados ou técnicas misteriosas. Finalmente, as montanhas de grãos estocadas em seu território encontraram seu verdadeiro propósito. Naquela manhã, sob os olhares curiosos de seus moradores, Levi materializou uma pilha impressionante de materiais de construção e começou a construir algo inteiramente novo. Em uma área até então vazia do assentamento, ele ergueu um enorme armazém do zero. Mas o verdadeiro trabalho aconteceu lá embaixo, onde ele esculpiu uma extensa adega subterrânea de vários níveis que faria os mestres cervejeiros anões chorarem de inveja. O armazém acima armazenaria matérias-primas e ingredientes, enquanto os níveis subterrâneos cuidariam da fermentação e do envelhecimento dos produtos acabados. Levi não exagerou na escavação, parando quando conseguiu espaço suficiente para abrigar confortavelmente milhares de barris. Por muitos dias, Levi praticamente morou em sua nova cervejaria, saindo apenas para comer e dormir. Quando finalmente voltou à luz do dia, centenas de barris já fermentavam em seções cuidadosamente organizadas abaixo. Cada tipo de vinho ocupava sua própria área designada, claramente sinalizada para evitar qualquer mistura indesejada de lotes. Com o passar do tempo, o teor alcoólico nesses recipientes aumentava gradualmente até atingir o limite natural de fermentação de cada variedade. Abri-los prematuramente interromperia o processo completamente, deixando o cervejeiro com bebidas mais fracas do que o pretendido. O mais intrigante é que o sistema de fermentação parecia contornar certas limitações tradicionais. A vodka, que normalmente exigia uma destilação complexa para atingir alto teor alcoólico, podia atingir 55% de álcool apenas com a fermentação direta. Um gole disso deixaria até o anão mais resistente vendo estrelas. Quando Levi finalmente saiu da adega para sempre, o amanhecer já estava raiando sobre o forte da estrada. Assim que ele saiu, Vide correu até ele visivelmente animada. Senhor, todos me pediram para perguntar sobre algo que eles estavam pensando há semanas. Vá em frente. Será que poderíamos levar um pouco de cereal para tentarmos fazer vinho nós mesmos? Entre o nosso povo, há vários que aprenderam técnicas de fabricação de cerveja quando viviam em condições mais confortáveis. Eles queriam perguntar sobre isso há algum tempo, mas como nunca tinham visto você beber, nem notado vinho no território antes, ficaram preocupados que você pudesse desaprovar completamente o álcool. O comportamento de Vide havia se tornado notavelmente mais relaxado ao longo dos meses. Inicialmente ele abordava cada conversa com Levi como um homem caminhando sobre gelo fino, com medo de dizer a coisa errada ou demonstrar respeito insuficiente. Mas aos poucos, ele descobriu que seu senhor não se parecia em nada com os nobres pomposos que conhecera na juventude. Sem ares, sem etiqueta complicada, sem temperamento explosivo desencadeado por desfeitas imaginárias. Apenas um governante surpreendentemente pé no chão que parecia mais interessado em fazer as coisas do que em ser constantemente reverenciado. Deixe-os continuar a preparar a cerveja, respondeu Levi sem hesitar. Você sabe o que vou dizer em seguida. Sim, senhor. O rosto envelhecido de Vide se enrugou em um sorriso. Pegue o quanto precisar, mas não desperdice nada. Ele correu de volta para entregar a autorização aos ansiosos cervejeiros, que estavam esperando com uma excitação mal contida. Os grãos sempre foram preciosos além da conta em suas vidas passadas. Ter o suficiente para comer já era uma bênção, então quem ousaria desviá-los para outros propósitos? Mas aqui a abundância era a norma. Desde que o desperdício fosse evitado, a experimentação era incentivada. Vários artesãos veteranos se levantaram de um salto quando Vide deu a notícia, já arregaçando as mangas e discutindo técnicas que não utilizavam há anos. Mas assim que começaram o trabalho propriamente dito, a realidade apresentou novos obstáculos. Faltavam-lhes muitas ferramentas e materiais especializados necessários para a produção adequada de cerveja. Recipientes e equipamentos básicos podiam ser fabricados a partir de materiais facilmente disponíveis, mas certos processos exigiam componentes específicos que não podiam ser improvisados. Esses homens possuíam genuína experiência cervejeira, o suficiente para se qualificarem como cervejeiros profissionais em circunstâncias normais.
O problema era que seus níveis de reputação atuais ainda não haviam atingido o status de practitioner, o que os impedia de assumir oficialmente a profissão e acessar técnicas avançadas. Sem esses benefícios profissionais, eles enfrentaram obstáculos pequenos, mas persistentes, perdendo ingredientes essenciais que fariam a diferença entre bebidas alcoólicas medíocres e bebidas destiladas realmente finas. Mas os moradores de Road City Forte eram muito engenhosos. A recente visita dos mercadores de Dorvignon suscitou uma ideia interessante. Se comerciantes viajantes podiam vir aqui para vender seus produtos, por que o Forte da Estrada não poderia estabelecer sua própria companhia comercial para se aventurar e adquirir o que precisassem? As discussões começaram imediatamente entre os interessados. Com a permissão do senhor, eles poderiam formar um pequeno grupo mercantil para visitar outras cidades, trocando seus abundantes produtos de alta qualidade por materiais e ferramentas especializados indisponíveis localmente. Vários moradores viveram em grandes assentamentos antes de chegar aqui, o que lhes deu um conhecimento valioso sobre os preços de mercado e práticas comerciais atuais. Quando a proposta chegou a Levi, ele a aprovou sem hesitar. Por meio de seleção democrática, 8 moradores formaram a primeira companhia comercial oficial de Road City Forte, encarregada de representar toda a comunidade no comércio exterior. Antes de partirem, vários vizinhos os abordaram com pedidos específicos de itens para trazer de volta. Embora Levi não tivesse estabelecido regras formais para tais arranjos, os moradores concordaram espontaneamente entre si. A empresa comercial adquiriria exatamente o que todos precisassem, nada mais, nada menos. Ninguém lucraria às custas dos vizinhos. Logo, sob o olhar atento de todo o assentamento, o recém-formado grupo de mercadores partiu com uma carroça carregada com seus melhores produtos. Entre os 8 membros, estavam 4 ex-caçadores que possuíam tanto habilidades na natureza quanto a capacidade de lidar com problemas caso surgissem. Não que houvesse problemas. A simples menção do nome do seu senhor provavelmente faria com que qualquer ameaça em potencial fugisse na direção oposta. As estradas entre Brie, Topo do Vento e Forte da beira da estrada tornaram-se notavelmente seguras nos últimos anos. Onde antes orcs e bandidos podiam se esconder, agora apenas viajantes pacíficos e mercadores legítimos ousavam se aventurar. Até a vida selvagem local parecia compreender a nova ordem. Vargs que antes vagavam livremente agora mantinham distância, muitas vezes frustrados diante de fronteiras invisíveis enquanto suas presas escapavam em segurança. A notícia das atividades de Levi se espalhou muito além dos assentamentos humanos, criando uma zona de influência que se estendia por quilômetros em todas as direções. Quanto aos bandidos e rufiões, eles simplesmente desapareceram da região. Alguns fugiram para regiões distantes, outros aceitaram a contragosto trabalhos honestos e alguns até retornaram à agricultura, ocupações que antes desprezavam por considerá-las inferiores. O medo era um motivador poderoso. Esses criminosos tinham ouvido as histórias, um lendário herói da justiça que não tolerava mal algum, que interviera pessoalmente em questões tão pequenas quanto disputas de propriedade entre hobbits. Se tal homem atravessava um reino para resolver pequenos erros, o que ele poderia fazer com aqueles cujos crimes eram muito mais graves? A mera possibilidade era suficiente para manter antigos criminosos acordados à noite, imaginando se cada nascer do sol poderia trazer uma figura de armadura preta à sua porta. A expedição comercial prosseguiu sem incidentes, chegando a Brie em apenas alguns dias. Infelizmente descobriram que os mercadores de Dorvignon os haviam precedido, saturando o mercado local com mercadorias semelhantes. A maior parte do que trouxeram encontrou poucos compradores, forçando-os a continuar para o oeste, em direção ao condado. A sorte deles melhorou drasticamente nas terras dos hobbits. O condado continha inúmeras cidades e vilas, tantas que nem mesmo os mercadores viajantes mais ambiciosos conseguiriam visitá-las completamente. Mais importante ainda, os hobbits demonstravam um entusiasmo extraordinário por produtos frescos de inverno, especialmente as frutas e vegetais que constituíam a maior parte de sua carga. Todo hobbit era um acumulador nato, com suas casas repletas de alimentos em conserva e suprimentos armazenados. Mas nenhuma quantidade de conserva se comparava a ingredientes verdadeiramente frescos que surgiam no auge do inverno, quando tais coisas seriam impossíveis de encontrar. Foi por isso que Bilbo escolheu visitar o mercado quando entreteve Levi pela primeira vez, em vez de confiar em seus extensos estoques de despensa. O entusiasmo dos hobbits revelou-se contagiante e lucrativo. Antes mesmo que a companhia comercial terminasse de visitar sua primeira aldeia no condado, clientes ávidos já haviam comprado todo o seu estoque. Com os bolsos agora abarrotados de moedas de prata e acordos de troca bem-sucedidos, os mercadores começaram a adquirir tudo o que seus vizinhos haviam pedido. Eles partiram do condado com uma carroça tão cheia quanto quando chegaram, mas agora carregada com especiarias exóticas, equipamentos especializados para a fabricação de cerveja, tecidos finos e vários outros itens indisponíveis em seu território isolado. A primeira missão comercial experimental superou todas as expectativas, provando que a prosperidade de Road City Forte poderia se estender muito além de seus muros por meio de comércio cuidadoso e relacionamentos estratégicos. Capítulo 109. Expansão do comércio. O condado, um reino pastoral habitado quase exclusivamente por hobbits, era um dos poucos lugares em toda a Terra-média onde a verdadeira paz ainda florescia.
Esta era a vida que o Criador havia imaginado para todos os seus filhos quando o mundo foi trazido à existência pela primeira vez. Uma vida de prazeres simples, colheitas abundantes e noites passadas em lareiras aconchegantes, em vez de encolhidos com medo da escuridão que se aproximava. Mas nesta era de crescente sombra, poucos poderiam reivindicar tamanha tranquilidade. Mesmo aqueles no auge do poder, reis e grandes nobres, frequentemente permaneciam acordados, assombrados por pensamentos sobre o grande inimigo se agitando no leste e os povos sombrios reunindo forças além de suas fronteiras. Luxo significava pouco quando a própria sobrevivência permanecia incerta. Mas agora parecia que a oeste das montanhas sombrias, um número crescente de pessoas havia começado a saborear novamente aquela paz há muito esquecida. A pequena companhia comercial retornou triunfante ao forte da estrada, com sua carroça carregada de mercadorias exóticas e transações bem-sucedidas. Assim que passaram pelos portões, uma multidão ansiosa invadiu a carroça, em busca dos itens específicos que haviam encomendado. Risos e conversas animadas preenchiam o ar enquanto os vizinhos examinavam especiarias de terras distantes. Ferramentas feitas por artesãos habilidosos e tecidos com padrões que seu território ainda não conseguia produzir. Isso parece bastante promissor, Levi refletiu, sentando-se em uma cadeira na beira da estrada para observar o caos alegre. Os mercadores viajantes serviam a propósitos que iam além do simples comércio. Eram embaixadores da cultura, propagandas vivas da prosperidade e dos valores de sua terra natal. Cada missão comercial bem-sucedida expandia a influência do forte da estrada, exibindo seu modo de vida único às comunidades por toda a Terra-média. A matemática era simples. Eles possuíam suprimentos abundantes sem uso imediato. Então por que não colocá-los para trabalhar espalhando boa vontade e gerando riqueza? Chegando a essa conclusão, Levi não perdeu tempo na implementação. Em poucos dias, uma empresa comercial formal foi estabelecida, expandindo a equipe original de 8 pessoas para uma organização com 12 membros. Os novos membros foram todos recomendados por seus vizinhos e demonstraram interesse genuíno em atividades mercantis. 4 deles atuavam como comerciantes, responsáveis pela gestão de estoque e negociações de vendas, enquanto os 8 restantes atuavam como guardas e equipe de apoio. Os mercadores usavam suéteres de lã característicos e roupas de couro que se tornaram sinônimos do forte da estrada, cada um carregando armas defensivas apropriadas à sua condição civil. Os guardas, no entanto, estavam equipados para negócios sérios, armaduras élficas que brilhavam como a luz das estrelas, espadas longas que cortavam o ferro e arcos com cordas que cantavam como cordas de harpa quando puxadas. 3 grandes carroças substituíram a antiga carroça única, cada uma puxada por cavalos cuidadosamente selecionados, criados para resistência e não para velocidade. Montarias mais rápidas poderiam ter sido impressionantes, mas carroças capotadas, cheias de mercadorias destruídas, não serviam aos interesses de ninguém. A rota planejada os levaria para o oeste, através da região de Bree, adentrando as colinas ondulantes do condado, rumo ao reino costeiro de Lindon e, finalmente, as Montanhas Azuis, onde comunidades anãs haviam estabelecido seus novos lares após a perda de Moria. De lá, completariam o circuito de volta ao forte da estrada. As preocupações com a segurança eram mínimas por vários motivos. Esta rota sempre fora relativamente pacífica, desde que os viajantes mantivessem o bom senso e seguissem as estradas estabelecidas. Mais importante ainda, a expedição em si demonstrava força. Cada cavalo usava armaduras protetoras que brilhavam como cota de malha prateada, enquanto os guardas totalmente armados pareciam capazes de lidar com qualquer coisa, exceto um pequeno exército. Como precaução final, Levi elaborou uma faixa no local, inscrevendo seu nome na escrita fluida da língua comum. Qualquer bandido tolo o suficiente para considerar um ataque pensaria 2 vezes ao ver aquele nome específico tremulando ao vento. Assim preparada, a companhia comercial expandida partiu na manhã de inverno. Cada membro envolto em roupas quentes e capas resistentes às intempéries que os protegeriam do pior da estação. Eles transportavam bens que pareceriam milagrosos para os assentamentos que lutavam contra os meses de escassez do inverno, frutas e vegetais frescos, carnes em conserva de qualidade excepcional e itens artesanais que exibiam a prosperidade de sua terra natal. Mais do que isso, eles carregavam notícias do próprio forte da estrada, prova viva de que a paz e a abundância ainda eram possíveis nesta era conturbada. Se encontrarem vagabundos ou refugiados na estrada, podem guiá-los de volta para cá, instruiu Levi enquanto as carroças se preparavam para partir. Mas lembrem-se, o forte da estrada não aceita rufiões nem parasitas. Aqueles que querem usufruir de benefícios sem contribuir para a comunidade podem buscar a sorte em outro lugar. O mercador líder, um homem envelhecido chamado Garrett, que já havia viajado bastante antes de se estabelecer em seu território, assentiu solenemente. Juro pelo meu nome que cuidarei dessa responsabilidade com todo cuidado. O mesmo aqui, ecoaram os outros membros da companhia, suas vozes carregando o peso do comprometimento genuíno. Depois de ver a caravana desaparecer na estrada, Levi voltou sua atenção para a paisagem coberta de neve além dos muros do forte e atribuiu aos moradores restantes uma nova tarefa crucial: coleta de gelo. A maior parte do trabalho podia ser realizada o ano todo, mas a coleta de gelo exigia a cooperação do inverno. Sob a direção de Levi, a alocação de mão de obra mudou drasticamente. Uma pequena equipe mantinha as colheitas milagrosas da horta, que continuavam mesmo em clima congelante, enquanto a força de trabalho restante se dividia igualmente entre 2 prioridades:
escavar o túnel da mina que eventualmente alcançaria os depósitos de minério de ferro e coletar gelo dos campos congelados usando picaretas encantadas de toque de seda, fornecidas por Levi. A coleta de gelo tinha precedência sobre a mineração. O túnel podia esperar pela primavera, se necessário, mas a abundância congelada do inverno só estava disponível durante esses preciosos meses frios. Blocos de gelo imaculado começaram a se acumular em um ritmo constante. Embora o ritmo não se igualasse à velocidade sobre-humana de coleta de Levi, oferecia a vantagem inestimável da continuidade, liberando-o para se dedicar a outros projetos essenciais. Projetos como a ambiciosa construção de uma rodovia o aguardam no Nether. As chamas roxas do portal o acolheram como um velho amigo enquanto ele adentrava aquele reino de céus carmesim e ilhas flutuantes. Consultando seus mapas cuidadosamente desenhados, Levi colocou marcadores em intervalos regulares ao longo da rota que eventualmente conectaria ao forte da beira da estrada Dali. O que ele imaginou era mais do que um simples caminho. Seria uma verdadeira maravilha em infraestrutura, 3 estradas paralelas com propósitos distintos. A primeira seria uma rodovia de gelo, atualmente adiada devido à insuficiência de reservas de blocos congelados. A segunda permitiria viagens normais a cavalo, com uma superfície lisa projetada para a velocidade máxima. A terceira contaria com trilhos de vagões de mina para transporte de cargas em massa e para aqueles dias de preguiça em que ele preferia cavalgar em vez de caminhar. 140 quilômetros de construção se estendiam pela frente, um projeto desafiador sob qualquer ponto de vista. Mas uma vez concluído, criaria um corredor de alta velocidade desobstruído, sem obstáculos de terreno, sem curvas sinuosas. Apenas uma linha reta entre 2 territórios vitais. Mesmo sem a conclusão da estrada de gelo, a viagem a cavalo reduziria a distância para apenas 2 horas. Convertendo para distâncias terrestres, isso significava percorrer mais de 1.100 quilômetros no tempo que antes levava para se preparar para um único dia de viagem. A estrada de gelo reduziria esse tempo pela metade novamente. Construí-lo testaria sua paciência e recursos, mas os resultados revolucionariam o transporte entre seus territórios. Assim começou o que prometia ser seu projeto de construção mais ambicioso até então. Ao longo da rota pré-determinada, Levi avançou pelos 3 tipos de estradas simultaneamente. Uma dança logística que exigiu planejamento cuidadoso e materiais infinitos. A enorme escala exigia soluções inovadoras. Ele construiu dezenas de carrinhos de mina com baús acoplados, enchendo-os com paralelepípedos e outros blocos resistentes ao fogo, e então fez com que esses depósitos de suprimentos móveis o acompanhassem enquanto trabalhava. Até mesmo seu supostamente limitado armazenamento no baú do Ender foi esvaziado para acomodar as necessidades materiais. O tempo fluiu como água por entre seus dedos. Metade do mês passou no que pareceram dias. Levi havia concluído cerca de 1/10 da rodovia projetada e esgotado todo o seu estoque de gelo azul quando Vide se aproximou com notícias importantes sobre os moradores. Senhor, durante esse tempo, muitos dos nossos progrediram. Agora todos podem acessar os cofres de armazenamento da comunidade. Excelentes notícias. Incentive-os a manter esse progresso, respondeu Levi enquanto organizava os blocos em seu inventário. Isso prova que eles estão qualificados para chamar o forte da beira da estrada de lar, desde que continuem com suas contribuições atuais. Lembre-se, a reputação pode aumentar, mas também pode diminuir. Se alguém parar de trabalhar e gerar valor, sua posição diminuirá gradualmente, a menos que esteja realmente impossibilitado de contribuir devido à idade ou enfermidade. A expressão de Vide ficou séria enquanto ele absorvia essa informação crucial. Lembrarei de suas palavras, Senhor, e garantirei que os moradores entendam esses princípios. Levi continuou sua explicação enquanto preparava outra carga de materiais de construção. A obtenção do status de residente oficial também garante acesso aos sistemas de armazenamento de carrinhos de mina, que serão essenciais para as operações de mineração de minério de ferro que planejamos. O túnel da mina ainda não foi concluído, então as atribuições de trabalho atuais devem permanecer inalteradas. Depois de encher sua mochila com materiais de construção, ele fez uma pausa pensativa. Estarei profundamente envolvido neste projeto de construção no futuro próximo, mas suspenderei as obras no primeiro dia de cada mês. Vocês podem me trazer relatórios de status e preocupações durante esse período. Entendo perfeitamente, senhor. Vide curvou-se respeitosamente antes de retornar às suas funções, deixando Levi retomar sua tarefa monumental de conectar 2 mundos com estradas de pedra resistente ao fogo e sonhos ambiciosos. Capítulo 110. Passagem de longa distância. A construção da rodovia Nether provou ser um empreendimento que consumiu muito tempo, não apenas pela distância impressionante envolvida, mas também porque Levi teve que superar sistematicamente os obstáculos que a natureza e as civilizações passadas haviam espalhado pela rota escolhida. Fortalezas do Nether surgiam como monumentos antigos em seu caminho, seus corredores escuros ecoando os passos de eras passadas. Ruínas de Piglin se espalhavam por terrenos valiosos como cidades esquecidas. Formações de basalto se projetavam para cima como dentes de gigantes adormecidos. Nada disso importava. Onde Levi precisava que sua estrada corresse, todo o resto tinha que ir. Estruturas que não bloqueassem diretamente seu caminho poderiam permanecer como cenários interessantes para futuros viajantes. Mas qualquer coisa que se interpusesse diretamente no caminho de uma passagem tranquila sofreu destruição rápida e violenta. A eficiência sempre superou a arqueologia.
Encontros com monstros não representavam nenhum desafio. Com seu equipamento atual e poder acumulado, os habitantes do Nether eram pouco mais do que pequenos incômodos a serem deixados de lado. Porquinhos zumbis que se arrastavam para dentro de sua área de construção recebiam golpes rápidos de espada que os mandavam de volta para a vida após a morte que aguardava os mortos-vivos. Porquinhos vivos que se aproximavam demais eram chutados para o lado sem cerimônia, gritando indignados enquanto caíam para longe do canteiro de obras. Ghasts que ousavam gritar seus gritos sobrenaturais enquanto ele trabalhava recebiam flechas que os lançavam do céu carmesim como balões vazios. Até mesmo os misteriosos Endermen, aqueles seres enigmáticos que carregavam blocos com um único propósito, recebiam tapas certeiros quando os encaravam por muito tempo com seus perturbadores olhos violeta. Ao contrário dos orcs que ele enfrentará no mundo superior, essas criaturas sombrias demonstravam uma coragem notável, gritando com as bocas abertas e avançando mesmo após serem atingidas. A bravura deles acabou rendendo-lhes nada além de transformação em pérolas de teletransporte para seu inventário. O tempo fluiu como lava derretida durante esse período. As pessoas no mundo principal mantinham suas rotinas produtivas enquanto Levi trabalhava no crepúsculo perpétuo do Nether. Ninguém em nenhum dos territórios permanecia ocioso. Todos se mantinham ocupados com trabalhos significativos. A acumulação e o desenvolvimento constantes do território ocorreram pacificamente, sem grandes incidentes. Durante esses meses tranquilos, a principal preocupação de Levi era aquele misterioso ovo de dragão, que continuava seu processo de incubação aparentemente interminável. Todos os dias ele o verificava, na esperança de ver algum sinal de progresso, alguma rachadura ou movimento que pudesse indicar a proximidade da eclosão. Isso não correspondia a nenhum comportamento de ovo de dragão que ele já tivesse encontrado em diversas modificações nos sistemas de seu mundo. O longo período de incubação sugeria algo muito mais significativo do que uma criatura invocada típica. Pode realmente ser um dragão nativo da Terra-média. Mas se isso fosse verdade, a origem do ovo levantaria questões preocupantes que ele não estava preparado para responder. Durante a maior parte do inverno, nada de extraordinário ocorreu. O único evento digno de nota ocorreu quando o inverno já estava na metade de sua gélida agressividade. Um grupo de mais de uma dúzia de pessoas apareceu nos portões do Forte da Estrada, exaustos pela viagem e desesperados, mas mantendo-se dignas, apesar das circunstâncias. Eles chegaram seguindo a orientação da companhia comercial, tendo ouvido histórias sobre um lugar disposto a abrigar pessoas trabalhadoras e pacíficas. As histórias falavam de proteção contra o vento e a chuva, além de tudo que era necessário para a sobrevivência diária. Com a autorização permanente de Levi, após cuidadosa verificação de que essas pessoas não possuíam antecedentes criminais ou associações perigosas, elas foram rapidamente admitidas. Os moradores atuais imediatamente se ofereceram para orientar os recém-chegados em questões essenciais, encontrar alojamento adequado, entender as expectativas diárias de trabalho e aprender o sistema de contribuições que governava o progresso em sua sociedade. Esses refugiados de longa data nunca haviam recebido um tratamento tão generoso. Após confirmarem que seus guias falavam a verdade e que aquele lugar realmente oferecia condições tão extraordinárias, vários se ajoelharam e juraram lealdade ao seu novo senhor e serviço permanente ao Forte da Estrada. Assim, eles se tornaram residentes temporários, precisando apenas de acumulação de contribuições suficiente para alcançar a cidadania plena e realmente pertencer a essa comunidade notável. Originalmente morávamos em uma pequena vila a leste de Archet, explicou a pessoa que parecia mais respeitada entre o grupo de refugiados. A vida era tolerável, até confortável para os padrões que conhecíamos. Seu rosto envelhecido escureceu com a lembrança. Então, uma matilha de rufiões avançou como lobo sobre um rebanho. Eles roubaram e destruíram tudo que viam, deixando a vila em ruínas. Nossos suprimentos de comida, as poucas moedas de prata que tínhamos guardado, até mesmo nossas lembranças pessoais, tudo desapareceu em suas mãos gananciosas. Então eles continuaram para o norte, estabelecendo uma base na floresta próxima. Sua voz demonstrava preocupação crescente enquanto ele continuava. Estranhamente, recentemente muitos grupos criminosos optaram por abandonar as cidades onde antes operavam e se concentrar em Shetwood. Todas as aldeias ao longo do caminho, sem forças defensivas adequadas, sofreram com seus saques sistemáticos. Estávamos entre as vítimas. Depois que nossa aldeia foi ocupada e destruída, não tivemos escolha a não ser vagar em direção a assentamentos mais seguros, buscando desesperadamente lugares onde pudéssemos reconstruir nossas vidas. A voz do homem embargou levemente de emoção. Agradecemos ao nosso misericordioso Senhor por nos permitir encontrar uma nova esperança aqui. A vida que o Senhor nos proporcionou supera até mesmo os nossos momentos mais prósperos. Ao ouvir o relato deste morador, Levi sentiu uma familiar pontada de irritação. Isso explicava a ausência de rufiões e bandidos nas cidades vizinhas. Em vez de se recuperarem ou encontrarem trabalho honesto, eles descobriram que não conseguiriam sobreviver individualmente e formaram uma organização criminosa maior, baseada na natureza. Shetwood, se a geografia dele não me enganou, fazia fronteira com a cidade de Archet, nos limites da região de Bray. Como um assentamento construído ao lado da floresta, prosperou com o comércio ativo de madeira, que sustentava tanto os moradores locais quanto os comerciantes viajantes. A reputação da empresa comercial em alcançar refugiados de áreas tão remotas sugeria que seus comerciantes realmente viajavam muito e deixavam impressões positivas por onde passavam.
Esses bandidos mostraram alguma atividade recente? Levi perguntou, já formulando planos preliminares. Não, meu senhor. Não houve notícias deles no último mês. Provavelmente todos se refugiaram em esconderijos de inverno. Agora entendo a situação. Você pode retornar às suas funções. Sim, meu senhor. O grupo de refugiados se dispersou para começar a se adaptar às novas vidas e se integrar à comunidade produtiva da qual haviam se juntado. Levi abriu seu mapa detalhado e procurou o local que os recém-chegados haviam descrito. A distância não era particularmente preocupante, apenas ao norte de Bray, posicionado diretamente ao lado da Great East Road, onde seria facilmente acessível aos viajantes. Ele se lembrou de Gandalf mencionando aquela área durante uma conversa casual, descrevendo um ataque que ele sofreu lá durante suas próprias viagens. Esta floresta se tornou um pouco sem lei, Levi murmurou, fechando o mapa sem tomar nenhuma atitude imediata. O domínio do inverno ainda dominava a terra com firmeza, e aqueles bandidos haviam acumulado suprimentos roubados suficientes para se sustentar durante os meses frios. Como os refugiados haviam indicado, os criminosos estavam atualmente entrincheirados em sua fortaleza na floresta, aguardando a primavera. Mesmo que ele viajasse para lá imediatamente, localizá-los na vasta floresta seria, na melhor das hipóteses, um desafio. Mas como não se dedicavam a nenhuma atividade produtiva, precisariam eventualmente retomar seu estilo de vida predatório para sobreviver. Os suprimentos que haviam roubado não durariam para sempre. Este seria seu último inverno saqueando a área rural ao redor. Quando o primeiro broto brotasse através da terra descongelada na primavera, isso marcaria o início do seu fim. Mantendo esse assunto firmemente em mente, Levi mais uma vez atravessou as chamas roxas do portal, retornando ao trabalho de construção interminável que o aguardava na parte mais frontal da rodovia. A essa altura, a extensão da estrada já havia crescido de forma impressionante. Cada vez que Levi entrava no neter e montava em seu cavalo, era necessária quase 1 hora de cavalgada para chegar ao ponto mais novo da construção. Apesar do tempo investido, o progresso continuou constante. Ele estimou a conclusão antes do fim do inverno, salvo complicações imprevistas. Uma vez concluídas, várias viagens de ida e volta entre Road City Fort e Dali poderiam ser realizadas em um único dia, se as circunstâncias exigissem tanta urgência. Embora os moradores dos dois territórios não pudessem se encontrar com frequência devido à distância, todos podiam esperar visitas frequentes de seu senhor. Agora o senhor poderia finalmente manter contato regular com ambas as comunidades. Este inverno foi notavelmente ameno, pelo menos para os sortudos moradores de Road City Fort e Dali. Desde a Batalha dos 5 Exércitos, houve um progresso considerável na restauração das ruínas de Dali. Com a generosa ajuda dos anões e o esforço determinado dos moradores, inúmeras casas foram restauradas para condições habitáveis, proporcionando abrigo confortável para a crescente população. Muitas pessoas escolheram passar os meses frios aqui em vez de retornar às acomodações limitadas de Lake Town. À medida que o fim do inverno se aproximava e os moradores se amontoavam em suas casas ao lado de lareiras aconchegantes, aguardando silenciosamente a chegada da primavera, algo extraordinário apareceu ao lado da muralha da cidade de Dali. Um portão feito de obsidiana se materializou, brilhando com uma luz roxa sobrenatural que projetava sombras dançantes na neve. Levi atravessou o portal com seu cavalo e confiança casual. O som de movimento imediatamente chamou a atenção dos guardas posicionados na muralha. Inicialmente, o guarda olhou com leve curiosidade, mas aquele único olhar transformou todo o seu comportamento em um instante. É o senhor, ele gritou com entusiasmo desenfreado. O senhor finalmente retornou. Levi não fez nenhuma tentativa de esconder sua presença. A notícia de sua chegada se espalhou como fogo pelo assentamento, atraindo moradores de suas casas aconchegantes. Eles emergiram embrulhados em casacos e capas, ansiosos para rever seu lendário protetor após sua longa ausência. Mas antes que a população em geral pudesse se reunir, Bard se aproximou com a eficiência rápida de um líder experiente se reportando ao seu superior. Tudo tem progredido muito bem na sua ausência, disse ele sem preâmbulos. Eu posso ver isso claramente. Levi assentiu em aprovação enquanto observava a cena à sua frente. Ninguém aqui demonstra sinais de fome ou privação, e não vejo ninguém que pareça particularmente desesperado ou oprimido. É inteiramente razoável esperar que dentro de alguns anos, este lugar possa retornar aos períodos históricos mais prósperos de Dali. Olhando para as ruínas que se recuperavam constantemente com um olhar crítico, Levi acrescentou de repente, mas acho que o ritmo atual ainda é muito lento. Depois de ter estado ausente por tanto tempo, acho que finalmente devo cumprir algumas das responsabilidades de um lorde. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.